EBD, lição 3, 20 de outubro de 2024. Título da lição: As promessas de Deus para a igreja. Hino da harpa 259, que diz assim, o louvor: Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, pois de Jesus Cristo redimido estou. Porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu. Mostra-me um caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. EBD, lição 3, vai tratar das promessas de Deus para a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é aquilo que nasceu do corpo de Cristo, já que ele foi o Filho de Deus enviado, o único gerado por Deus dentre todo o tempo e percurso de uma nação escolhida por Deus para ter contato com o Senhor, para ter comunhão com Deus sobre toda a terra e trazer a identidade de Deus, porque a nação era para dar exemplo a todos os povos. Todos os povos teriam que se encontrarem naquela nação como luz do mundo. E era isso que acabava acontecendo com a maioria delas e a maioria deles. E uma das coisas que Deus mais usou na nação para falar com o povo da nação era o estado dos profetas. Então, às vezes, nós transfiguramos como servos de Deus o estado que nós estamos, social, que nós estamos vivendo. E isso deve falar com a igreja, deve falar com os filhos de Deus, porque ele já fazia isso com os profetas, né? E para todos os profetas, os grandes profetas maiores, que duraram mais tempo e que deram uma vida toda para um reino, todos estes, eles sempre traziam um aspecto figurado do estado do povo espiritual. E as promessas para a igreja me faz lembrar hoje, agora, desse quesito de Deus, dessa perfeição de Deus. Ele mandava o profeta figurar o povo no seu estado. E às vezes nós estamos assim, figurando a igreja no nosso estado de existência. E não é fácil. E não é fácil. Então a igreja ela tende a estar em processo de perseguição, em processo de pressão por conta da figuração de Deus em nós. E os profetas de Deus, eles tinham essa responsabilidade. Eles perdiam vida, eles perdiam família, eles perdiam filhos para figurar o estado de Israel. Porque naquele momento ali do profeta, o profeta, a palavra de Deus, o recado de Deus era mais importante do que tudo, do que a própria vida do profeta. A vida do profeta não valia nada mediante a profecia que ele teria que conduzir o povo. Ezequiel foi um deles, Isaías foi um deles, Jeremias foi um deles, Oséias. Então todos eles foram marcados por esse marco. Mas era muito mais precioso representar a Deus e o estado figurado do povo do que ser qualquer outra coisa no meio do povo, né? Então eles mesmo assim profetizavam para os reinos e o destino se cumpria na adversidade com que ele profetizava. E a lição de amanhã, a BD de amanhã, vai falar das promessas para a igreja. Primeiro você se situa quem é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? Em todos os profetas de Israel que traziam o estado do povo, que falava com o povo, veio o Filho de Deus, o Cristo perfeito. E ele não só falou e representou o estado do povo, ele falou
ele trocou o sacerdócio, isso é que é o mais importante. Ele não trazia ali naquele aspecto difícil, naquela vida consagrada, naqueles sinais, naquela exortação, que todas as mensagens dele era para exortar e trocar a lei, e consertar a lei. Ele não só trouxe isso, ele trouxe também a vida. E a vida estava ali para, por último, ser realmente a expiação, mas por quem acreditasse nele. Então, ele já tinha selecionado os 12, né? Então, já dava para entender que ele não estava sozinho nessa. Ele não ia entrar sozinho nessa. E ele chamou para aqueles que lhe era querido. Então, ele tanto representava figuradamente o estado do povo, quem foi o povo, como ele trazia o templo para edificar o corpo de Cristo, que seria a igreja. Ele era, seria e é a igreja. Então, quais são as promessas para essa igreja, para esse corpo de Cristo? Para quem hoje habita no corpo de Cristo, quais são as promessas para ele hoje, né? Para a noiva do Senhor? A Bíblia diz no textuário da lição, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A maior rocha de Deus em Cristo Jesus foi vencer o inferno. E um dos discípulos que ele escolheu para edificar a igreja sobre foi Pedro. Porque Pedro é pedra, e a pedra é onde fica fixado, e não tem como alguma coisa romper a pedra, nem o pó da pedra. Então a pedra é uma substância, é uma substância consistente. Então ele vai e edifica a igreja sobre a pedra. Então é uma obra forte, era uma obra que realmente não se quebraria, que foi o caso o discípulo. Então ele edifica sobre o discípulo, porque ele sabia e Deus estava ali para edificar uma coisa consistente e não uma coisa que vivesse dançando de conduta e se contradizendo no sacerdócio, no testemunho e na comunhão. A igreja, ela não se contradiz na comunhão. Ela está debaixo do sangue de Jesus Cristo, com o corpo e o sangue do Cordeiro, ou não é igreja. A igreja tem essa lei, tem esse edifício. Ela não sai desse edifício. Ou ela não é igreja de Deus, ela não é morada do Altíssimo. Então, para ser morada do Altíssimo, tem que estar dentro do corpo de Cristo com esse quesito de formação, com esse quesito de convenção, de comunhão, edificada na rocha que é Cristo. A verdade a ser aplicada diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do corpo de Cristo. Nada resta senão glorificar o corpo de Cristo com um poder, uma firmeza desse, né? Então Cristo, o corpo de Cristo é quem nos dá toda essa base, todo esse poder de igreja. A igreja tem esse poder de libertação, de liberdade. A igreja está cheia de poder. A palavra está cheia de poder. E essa é a maior promessa de Deus. A igreja é cheia de poder. O que pode não estar bem com a igreja é a comunhão dos que são chamados, né? Então ele chamou Pedro, ele não disse Mateus, Marcos, Lucas e João, ele só chamou um e edificou. Então a igreja, ela está nesse edifício. E ela tem poder, e ela tem promessa, e ela tem palavra. E as promessas são fixas, e elas tratam o ser humano na conduta, transforma a conduta e trata o ser humano como um cidadão do céu. A intenção da igreja e do corpo de Cristo é transformar nos filhos de Deus. Transformando o filho de Deus, a conduta dele segue em consciência comum e normal, desde que ele seja um homem de Deus espiritual e esteja sobre a rocha e a pedra edificada que é Cristo. Ou seja, conduta única, decisão única, sim, sim, não, não. Então, a palavra tem essa função, o Espírito tem essa promessa na palavra. E Cristo Jesus deixou isso bem claro, que é uma das maiores promessas da igreja e destino. A palavra, a leitura da Bíblia da classe, está em Mateus 28, que diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ia ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele formava, ele entregava a aliança do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, ele cumpria e consumava a terceira pessoa da Trindade de Deus em nós.
individualmente nos nascidos de Deus. Então ele aqui passava esse Espírito para os discípulos. Ele entregou a eles o Espírito Santo, né? Quando que o Espírito vinha para dirigir um coletivo, ele vinha para entregar no individual e eles edificarem a personalidade, o caráter e a conduta de Deus, como igreja, nos homens. E aí Cristo, a partir de agora, ele passa essa aliança do Espírito Santo para os discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A maior missão da igreja é tratar o indivíduo até ele viver, dominar a sua conduta e o fazer um filho de Deus. Um filho de Deus individualmente, não é ancorado em alguém, é uma decisão e um individual, como igreja de Deus e corpo de Cristo. E ele ensinava e dizia, isso vai durar até a consumação dos séculos. Quem vai consumar os séculos é o Pai, né? O Pai. E em Marcos ele falou assim, Mateus ele falou isso, e Marcos ele foi e disse, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não se fará dano algum, e porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando ele decide por todo mundo, esse mundo era o tempo da vida deles. Então ele dizia, vá por todo mundo e prega, ou seja, não abram dessa conduta e dessa pregação até o mundo que vocês viverem até o fim da vida de vocês. Então, ide por todo mundo. Ele sabia que quando isso passasse dos discípulos, mesmo que o tempo de vida dos discípulos passasse, mas essa conduta de pregação passasse para uma igreja, para um povo, Deus sabia, quando passasse essa conduta ia fixar como pedra e ia sustentar a base até a consumação dos séculos. E ele disse, quem crê e receber e for batizado, será salvo. E quem não crê, já está condenado. Quem não entrar, já está condenado. Então, quem for do alcance dessa verdade, dessa salvação, ele já está salvo. E aí ele disse assim, e estes sinais, meus filhinhos, seguirão os que creem em meu nome. Pronto, o nome dele assume toda a responsabilidade de poder. O nome dele expulsava o demônio, o nome dele falava novas línguas, o nome dele pegava nas serpentes, o nome dele bebia coisa mortífera e não lhes faria dano algum, as serpentes não picaria dano algum, e impor as mãos sobre os enfermos e os curariam. Tudo isso era ele, no nome dele. Então o nome dele fecha toda a lei e cumpre todo o sacerdócio. Então só o nome dele agora tem este poder. Quando ele disse assim, ir por todo mundo e pregar ao meu evangelho, é-me dado todo o poder. Pronto. Quando ele disse, é-me dado todo o poder, é a mesma mensagem que ele disse. E em meu nome, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e não serão picados, se beber alguma coisa, não fará dano algum, porque ele foi a quem recebeu todo o poder de Deus, para cumprir a lei e o mandamento, e passar o poder e a virtude do Espírito para as pessoas, e chamar essas pessoas agora de igreja, edificados na rocha que é a pedra, que é a verdade, que é o vínculo da verdade. Essa verdade, ela é imutável, ela é intocável. Então ela é uma coisa fixa como a pedra. E ainda que ela vire pó, ela tem força e poder de consistência. Então essa era a palavra de Deus por Cristo Jesus, para os discípulos. Foi as últimas palavras, os últimos ensinamentos, e isso bastava, porque à medida que ele estava entregando, era como a multiplicação do pão e do peixe. Era 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou 5.000 pessoas. Isso é absurdamente impossível. 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 pessoas. Então ele cortava com a mão o pão e o pão não se acabava. Ele cortava com a mão o peixe e o peixe não se acabava, e sobraram 12 cestos cheios. Era ele. É ele. Então ele tinha essa medida de multiplicação. Ia até a consumação dos séculos. Se fosse 12.000 séculos, então o
poder vai até o fim. E ele estava fundando essa promessa sobre a igreja e esse poder. E Atos 1, a palavra vai e confirma assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Que reino? Né? Então, Cristo ele veio como cordeiro. Para entender o reino que ele trouxe, teria que estar na linhagem dos profetas, teria que estar como Zacarias, teria que estar como os discípulos e muitos outros que conheceram que ele era o cordeiro. Porque Israel ele tinha uma promessa de um rei, que o rei da descendência de Davi ainda ia nascer para colocar o povo em ordem. Esse reino ele era visto de uma forma humana, mas ele não era humana, ele era espiritual. A consistência do povo e o sacerdócio estavam de pé pela palavra do Espírito a eles. Então a palavra do Espírito é que mantinha o sacerdócio para que este cordeiro chegasse e estabelecesse esse reino. Então ele pergunta, Senhor, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então eles não estavam ali com o reino espiritual, eles estavam ali com o reino natural, o reino da semente de Abraão. E o reino que havia chegado da semente de Abraão era para dar-vos o reino dos céus, que era a conduta e a fé que Abraão teve. Então Jesus não teve tempo de dizer assim, eu vim trazer a pessoa de Abraão para fundar em cada um. Quem crê como ele será salvo, porque vai crer em mim e vai seguir o mandamento. Então quem crê nas palavras, nas virtudes, então não foi necessário ele falar assim, porque o discípulo vinha atrás contando toda a história bem direitinho como seria. E aí ele não pôde falar isso, mas era o que estava escrito. Ele veio fundar sobre o povo de Abraão, os descendentes, a igreja que seria a fé no Deus vivo. E o Espírito individualmente para discernir quem realmente tinha a descendência de Abraão e quem estava entre os israelitas, mas que não tinha descendência nenhuma de Abraão, de maneira alguma poderia ser comparado à chamada de Abraão, a fé, a descendência e a legislação que Deus entregou a Moisés. Então, de todos os patriarcas que não se identificasse, ele não teria como ser filho de Abraão. E foi isso que ele quis falar. Eu vim gerar filhos, sim, a Abraão. Sou da descendência de Davi, mas gerar filhos segundo aquilo que foi edificado por Abraão, Isaque e Jacó e pelo reino de Davi. Então, esse era o reino. E o que eles tinham em mãos era realmente a descendência, os descendentes. E aí Cristo, Deus, como único e fiel, com uma única e fiel promessa, trocou o reino e colocou aquilo que ele realmente queria e aquilo que ele realmente ia contar como filhos de Abraão, que seria a fé. E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabelecer pelo seu próprio poder. Quando ele disse isso, ele não precisava falar mais nada. Ele tinha que falar assim. Porque o Espírito que ele estava dando era poderoso para discernir. Então, ele sabia que o Espírito Santo ia fazer a obra do Pai. Ele estava cumprindo só o sacrifício. Ele estava cumprindo só o trono de filho. O Espírito ia ser dado abundantemente para que respondesse a todas as questões, porque tinha resposta as respostas transbordariam na pessoa do Espírito, porque a obra já vinha sendo feita perfeita. A obra, o povo já vinha dentro da lei, já vinha no sacerdócio da lei perfeito. E quando ele chegasse, ele ia estabelecer o reino e cumprir o sacerdócio, e aí o Espírito ia conduzir os filhos de Abraão e escolher todos, nação eleita, povo adquirido, sacerdócio santo. Então quem faz isso é justamente o Espírito que ele nos trouxe, o Espírito Santo de Deus. Então o que ele diz? Ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabelecer pelo seu próprio poder. Porque naquele momento ali ele queria saber quando Deus ia chegar. O que mais de Deus poderia vir? E o que estava de Deus ali era suficiente.
Eles teriam que aprender com ele e pedir do Espírito Santo, como ele disse, é me dado todo o poder, e ele ainda disse mais, em meu nome, expulsarão demônios, tudo que eles não quisessem saber, viria pelo Espírito que ele estava ali. Não, é só não ter pressa e examinar com diligência a lei e os profetas, o que já tinha vindo, até onde vinha. De Deus não tinha nada errado. Se tinha alguma coisa errada, era dos homens, e ali ele estava para resolver, como fez. Então ele diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, né? Receba o Espírito Santo, que ele vai dizer que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ele diz, vocês recebam o Espírito Santo e vocês vão testemunhar e saber até onde o reino vai, até onde a estação do tempo vai chegar e o tempo que vai durar o reino dos céus. E essa foi as palavras de Jesus pela leitura. E aí a lição ela vai se dividir em 3 pontos. O ponto 1 diz assim, a natureza da promessa de Deus para a igreja. A natureza, as promessas de Deus para a igreja, a condição para viver as promessas de Deus. A natureza da promessa é a troca do reino. Troca do reino. Então, como eu já falei na palavra, ele troca o reino pelo reino do Espírito Santo e pelo individual do Espírito Santo. Então, 3 bases e 3 pontos se tira desse tema. Diz assim, a promessa de sinais sobrenaturais. O primeiro sinal dessa promessa e dessa base do Espírito Santo foi os sinais. Quando ele começou os sinais, ele estava no ventre de Maria. Primeiro ele foi gerado e fecundado sem nenhuma comunhão entre marido e mulher. Ele foi gerado do Espírito Santo. A fecundação aconteceu pela luz. Então a luz da vida gerou. E essa luz era a luz de Deus. Era uma luz potencializada de Deus. Que não aconteceria nunca com alguém. E era a promessa. Então a fecundação dele foi de Deus. Então ele já era a partir de lá um unigênito de Deus. E quando ele vem, ele levanta os magos do Oriente e levanta todo o povo e alvoroça. Porque quando ele nasce, o céu se manifesta, todas as coisas aplaudem o nascimento e a palavra e a profecia também se levanta. Tudo houve como provar que ele era o Filho de Deus. E quando ele chega na vida, ele começa a dar sinal até os 30 anos de que havia algo especial e grande de Deus. Na vida dele, ele era diferente. E quando acontece o primeiro milagre em Caná da Galileia, ele transforma 6 talhas de água em vinho. Aí já começa a entender o reino e já começam a ver os sinais da natureza do reino. Porque tudo que Deus mandava da parte de Deus pela lei tinha sinais. Tinha sinais. Quando Deus figurava o profeta, e quando você vai ler a figura da prática do profeta, era o estado de defasagem humana da nação. Então, toda a figuração do profeta, ele trazia o estado do povo e uma ação de Deus sobre o povo. Então, Cristo, quando começou a figurar a obra que ele veio fazer, ele começou a ressuscitar mortos, a aprumar os paralíticos. Ele começou a multiplicar-se com pães e 2 peixes, transformar 6 talhas de água em 6 talhas de vinho instantaneamente. Então, dentro dele tinha algo, dentro dele tinha algo tão grande, tão especial, tão forte, tão poderoso, tão supremo, tão maior que tudo, que estava já sendo manifesta. Então, isso era o quê? A promessa e os sinais sobrenaturais. Quando tudo isso começa a acontecer nele, então nele já dá para ver dentro dele que ele vai ser o lugar de Deus, pelo Espírito Santo, pelos sinais. E a partir de então ele começa a ser seguido. Ser seguido e a selecionar os que serão os maiores diante dele como amigos e como entrada, como fundamento da sua verdade. Ele escolhe 12 e o entregam a Satanás, mas o que vai substituir a Satanás, ele escolhe outro, mas o que vem é maior do que
do que o inferno em obra. Então, Deus, ele sabe todas as coisas e ele coloca realmente 12 no fundamento daquele momento dos sinais e maravilhas. E o que ele fez, todos eles fizeram. Quando ele ressuscita e sobe e manda o Espírito em batismo e em manifestação plena, todos eles receberam a mesma presença e fizeram os mesmos sinais. Então ele desce no fogo, no Espírito de fogo, para continuar o que havia começado vivo e antes da crucificação. O 2, a promessa de revestimento de poder, né? A promessa de revestimento de poder era ele, recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo com o Espírito Santo para capacitar o crente. É a primeira experiência espiritual do novo nascimento. É o batismo com o Espírito Santo. Ele, Deus, em Cristo Jesus, quando vai para o Jordão batizado por João Batista, ele recebe o Espírito Santo e então ele mesmo testifica que o primeiro selo da convenção é o batismo com o Espírito Santo. É receber o Espírito que de Deus por ele foi trazido aos homens. Então essa é a maior selo de um novo nascimento em Deus e da obra de Jesus Cristo. O 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Então, ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo, pois a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja, como Mateus, edificarei a minha igreja. Cristo, ele veio trazer o reino espiritual. Por isso, Paulo, nas suas cartas, ele diz, quem está na carne não pode agradar a Deus, quem está na carne está no pecado, está no diabo, mas somente os espirituais compreendem as coisas espirituais. Então, o Espírito é quem sabe quem é Deus em Cristo Jesus. Às vezes, a pessoa nasce e não tem a verdade da palavra e começa a buscar a vida espiritual porque a humana a humana lhe oprime, a humana lhe adoece. Então ele busca o Espírito para ter refrigério, porque há duas vidas na vida, mas muitos passam por ela e nunca conhecem, nem passa nem pela cabeça a precisão ou a necessidade espiritual. Então aquele que sente a necessidade, às vezes por uma aflição, muito no ângulo da aflição, do problema, do processo da vida, que ele corre para ver um espiritual. Então, quando ele corre para o espiritual, que ele encontra o Espírito Santo, que ele busca a verdade de Deus, ele busca a verdade, quando ele tem a chamada, quando ele busca a verdade, que ele encontra Deus, ele nasce de Deus. Por quê? Porque o que ele estava precisando era encontrar Deus, porque a sua vida secular e humana, carnal, entra em conflito, entra em contradição, entra em ataque. E o ataque às vezes é do maligno, porque sabe que vai ceifar a sua vida ou vai o levar para um engano, um embaraço para as trevas do inferno. Porque tem pessoas que nascem para fazer o mal. Então o inimigo conduz eles cedo para o reino espiritual das trevas. E por lá faz tudo o que ele quer e mata ele por lá mesmo. Mas o que entra para a salvação e o que nasce para Deus encontra o Espírito Santo. E aqui está Jesus, na verdade, instituindo a natureza dessa vida. Geralmente, na aflição da carne, toda carne que se aflige, ela busca um socorro, uma saída no Espírito, porque ela tem um potencial de sentimento. Aí ela conhece que tem duas vidas, que a vida espiritual precisa estar pedindo socorro. Então, o poder do Espírito é quem lidera o momento e faz ela vencer o processo de desaboi, de desabamento físico, humano, seja uma doença, seja um problema, seja o que seja. Então, é a vida espiritual que Deus estabelece em nós por Cristo Jesus, que nos salva da lei do pecado e da vida. Às vezes é até o pecado que tenta destruir, mas o Senhor salva a alma. A alma é o lugar onde a pessoa, o ser humano, encontra Deus e encontra a verdade. Se ele não encontrar a alma, ele encontra resposta para as suas filosofias lá fora, e lá mesmo ele desfaz o que ele sentia de verdade,
a verdade que ele tinha, que ele buscava, ele mesmo lá destrói, desfaz e entra em outros caminhos e se perde. Mas quem encontra a alma e a alma encontra Deus, ele se estabelece em Deus e na eternidade. E aí ele conhece os porquês e os destinos da alma. Isso acontece quando se encontra Deus. Se não encontrar Deus, que Cristo Jesus trouxe, que é o Espírito de Deus, ele não tem verdade. Ou ele pode encontrar uma verdade falsa e para lá e para mais para fundo. Se embaraçar com coisas piores e nesse desandamento se mandar e nunca encontrar a verdade de Deus. Isso aconteceu com muitos filósofos, com muitos estudiosos, com muitos reinos, com muitos reis, com muitos dominadores de teses, se embaraçar. E o que aconteceu com quem encontra o Espírito é ser salvo da enfermidade, da doença, do problema mais crítico, problema mais contraditório. Esses encontram sim a verdade e a base de Deus com mais facilidade. E até sobre isso Cristo falou, do nível de quem o encontraria com mais facilidade, por quem tinha vindo. Tudo isso faz parte. E para ser na natureza a noiva do Cordeiro. As promessas de Deus para a igreja, a promessa de vida eterna, a promessa de Deus na natureza é o Espírito Santo. E que promessa é essa? Promessa de vida eterna. Quando você encontra o Espírito Santo e ele entra dentro de você e lhe faz nascer de novo, ele vai conduzir a sua alma, não é só para aquela vitória da cura divina, para aquele milagre da porta aberta. Ele não vai conduzir a sua alma só para aquele banquete contínuo ou para aquele banquete momentâneo. Ele quer conduzir a tua vida para as coisas de Deus, os dons de Deus, as revelações de Deus. Ele quer conduzir a sua alma para a vitória, a chamada do Espírito Santo. Ele quer conduzir a sua alma para a eternidade. Porque os homens, eles vão concorrer com você em termos de esperanças. E você tem que ter certeza da sua esperança, e a certeza da esperança do salvo é a eternidade. Ele tem que ter todo o conhecimento, toda a base. Por isso que é necessário ser cristão e ler a Bíblia. E continuar lendo a Bíblia e ter a Bíblia como um alimento. Alimentar-se. Porque você está no mundo. Então você está no mundo, não está salvo para sempre. Você está correndo risco nas teses, no mundanismo, na vida, porque a vida você ainda está em estado de pecado, em estado de natureza de pecado, não está glorificado ainda. Então você precisa aprender o que tem nessa glorificação de Deus, nessa salvação, nesse amor de Deus que trouxe Cristo Jesus. Tudo isso você precisa ter para resistir toda e qualquer concorrência da tua fé. A fé tem que ter uma base plena na verdade, porque o engano bate as portas. Mas a consistência da pedra é muito forte. Então a igreja ela vai lhe conduzir a isso. O Espírito vai lhe conduzir a isso. Desde que você nasça dele. O 2 diz promessa de poder. O poder é justamente o vínculo. É fixar realmente esse novo nascimento. Do novo nascimento da convenção no Espírito de vida de Cristo Jesus pelo Espírito Santo. E para o batismo. E para as águas. E para o crescimento espiritual, para os dons e para a igreja e para a palavra, estudar a palavra organizadamente, conhecer a palavra organizadamente e dirigir o conhecimento pelo Espírito Santo. Quem pode salvar o seu conhecimento e lhe dar poder de conhecimento. Nós na igreja aprendemos e pensamos muitas vezes que o que aprendemos na igreja basta. Quem vai lhe dizer o quanto lhe serve o que você aprende na igreja é o tempo. O tempo é quem vai tratar o seu conhecimento. E quem vai mostrar a escala do conhecimento em você. E se você valorizar e precisar. Então é o tempo que vai mover esse conhecimento. Que vai lhe livrar nele. Que vai lhe fazer crescer nele o tempo e o conhecimento, Então, é por isso que as pessoas que estudam a teologia, elas recebem uma base muito forte da palavra,
mas elas não se mantêm ativadas, mas na palavra ela tá boa, mas ela não está ativada, ela não está viva espiritual. Ela nasceu, estudou a teologia, se estruturou na verdade da palavra, porque a teologia prova a palavra, a verdade da palavra, mas no espírito ela não tem poder, mas a palavra está nela muito bem gerada. Então o espírito tem poder de, sem teologia, salvar a sua alma e salvar a sua vida na palavra, mesmo que você não tenha tanto conhecimento. É o espírito, então a obra do espírito é maior do que a palavra. Porque no espírito, quando você é conduzido, você está sendo conduzido a um milagre, uma maravilha. E pela teologia, porque você pode fazer o curso, porque você foi bem colocado na igreja, em uma igreja que tem, você foi bem colocado na vida, então você tem condição, você se edifica na teologia. Brilhante. Mas a base espiritual mesmo, que vem com a virtude do Espírito Santo, para quem não tem esse espaço, é milagre e virtude contínua. E isso está vivo. Isso é muito mais forte. Isso é muito mais contínuo. Então aquilo está mais vivo do que o conhecimento da palavra. Assim. Então você pode desprezar uma virtude, você pode desprezar um dom pelo conhecimento, a rigidez do conhecimento. Tanto que ele adverte o apóstolo Paulo que a letra mata e o espírito vivifica. Então a letra realmente ela tem a capacidade dela, mas é o espírito que dá as traduções mais fortes para se manter forte aquele conhecimento. Então as duas coisas são muito boas, mas o Espírito Santo, quando ele vem na virtude do milagre, é algo mais infalível. Bom, a promessa, o 3:2 diz assim, a promessa da glorificação do nosso corpo. Nós estamos dentro do corpo de Cristo quando somos igreja. E nós estamos igreja, nascidos de Deus. Nós estamos nascidos do Espírito, aquele Espírito que Cristo veio e foi crucificado para nos dar Ele. Nós estamos no corpo e no sangue, nós estamos a caminho da grande ceia com Ele. Então nós estamos com Ele na vida. E aquilo é glória. Então quando você vai para a igreja e diz, glória a Deus, eu estou dentro da glória. Então é uma glória estar aqui, é uma glória adorar, é uma glória a igreja, o corpo de Cristo. É uma glória a comunhão, a libertação, é uma glória a virtude, é uma glória o momento, manter a comunhão. É uma virtude estar ali, ele está ali. Então isso tudo é tão glorificável, é tanta glória, que aquele momento ali você desfruta de glória, você não tem como ter ali naquele momento um sentimento carnal, um sentimento humano. É estar ali dentro, mas estar com o corpo no mundo, está com a cobiça do mundo, está pensando nas coisas do mundo, em termos de querer alcançar. Por exemplo, você está ali dentro, mas você está morrendo de vontade de possuir uma coisa, de possuir um transporte, de possuir um carro, uma casa, de possuir uma roupa. Está ali, mas está ansioso para ter, para fazer, para chegar na frente. Não, isso não é de Deus. Então, quem está assim dentro da casa de Deus está enfermo. Ele precisa tratar porque ele está sentindo a glória. Então, ele está em glória, está com o corpo de Cristo. Na palavra, com Deus, ele está em glória. Então, a glória ali é uma glória que Deus venceu na cruz, aquele momento por você. É uma coisa muito forte, muito única. Dar o sangue para lhe ter ali, meus irmãos, só quem não pensa que pode não dar sentido a um tom de acontecimento desse, né? Ele deu o sangue e ele sendo autor, quer dizer, quem sou eu para o autor dar o sangue para me ter na glória do seu corpo? Então o corpo glorioso, meus irmãos, já está preparado por Deus para nós. O corpo glorioso é a glória do corpo de Cristo. Nós temos esse poder de vencermos a carne e chegarmos na casa de Deus para adorar. O ponto 3 diz assim, a promessa de Deus para a igreja é essa.
é a promessa da vida eterna, a promessa do poder de ter a vida eterna e a glorificação, e de estar ali glorificando a Deus e saber que o corpo que nós vamos entrar não é um corpo como esse de agora, que é muita luta, que é cheio de adversidade, que é cheio de guerra. Mas o nosso corpo é o corpo de Cristo. E ele é um corpo glorioso. E diz assim, condições para viver as promessas de Deus. Quais são as condições que ele nos dá para viver estas promessas e esperarmos nele? Eu não estou nem lendo o contexto da lição. Estou falando no Espírito Santo, da palavra que está escrita aqui. As condições para vivermos é preciso crer, nascer. Quando crer, nasce. Só nasce se crer. É como as obras da fé. A fé só tem obra quando ela crê. Sem fé não existe obra da fé. Se você não crê, você não vai ter as obras da fé. Se você crê, Deus vai conseguir em você as obras da fé. Você vai praticar as obras da fé. As escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A primeira promessa para um pecador é o novo nascimento. Então, ele é indispensável que ele não receba, que ele não tenha, é indispensável a fé para que ele nasça de Deus. E o perdão. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, isso lhe foi imputado como justiça. A aliança com Abraão foi muito grande e foi muito intensificada, porque Abraão era uma patente para receber a palavra, receber a lei e a nação. Então tudo isso teve uma comunhão muito grande. E no tempo de Abraão, a terra tinha acabado de silenciar de um dilúvio, praticamente, porque a quarta geração de Noé. Então ele ainda era tempo que os homens tinham educação e temor à voz. E ele escuta a voz de Deus legível dos altos céus, então não tinha como ele não ter uma comunhão bem forte para o que aconteceu. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram. O Cristo chama 12. Vamos esquecer o que ele entregou para o diabo, porque teve de sobra quem restituição. Então ele elege 12. Quando ele elege 12, eles eram o quê? Fiéis. Não tinha como não ser fiel, não ser como Cristo. Então Cristo começa o ministério com 30 anos. O ministério dele dura 3 anos. Porque ele reedificou tudo que a lei cumpriu. E ele cumpriu a lei e reedificou tudo no seu corpo, na sua pessoa. Então um homem como Cristo não tinha como alguém não amar e se dar por ele. E ainda conheceu o sacrifício e a ressurreição, né? Então os que eles chamaram foi muito privilegiado aqueles que tiveram ali com ele e que dividiram com ele. Já pensou você ver o seu Deus, o seu Pai, o seu Criador, o seu Fundador num corpo humano como você? Ele tomou a forma de homem. Então não tinha como não ser fiel um ser como esse, que tira um morto da sepultura com 4 dias, que se sente uma compaixão, que faz coisas extraordinárias e que nos tem em mãos quando o inimigo quer nos destruir. O inimigo runge para nos despedaçar e ele runge muito mais. Se ele é mau, ele é o leão da tribo de Judá. Então tudo isso não tem como negar-se a si mesmo. O que ele veio edificar, ele trouxe poder tanto de chamar, como teve poder também de executar sobre quem ele chama, a sua própria vontade. E o último ponto é preciso obedecer a Deus. Obedecer a Deus é dependência da fé e da fidelidade. Então se você depende de Deus, você vai obedecer a Deus, porque você depende do Espírito Santo, você depende da palavra, depende do ensinamento e depende da glória e da grandeza da obra. A obra de Deus para a salvação do homem foi uma obra imensa, uma obra linda, uma obra grande. Ele é grande, ele fez tudo muito grande. O menor que ele fez de tudo que ele criou foi o homem que deu a estatura máxima de
1,80 m, 2 e pouco já é anomalia, e nós somos dependentes desde a estatura. Nós não temos capacidade de coisa demais, e a vida não se estabelece no eterno, porque o homem só comeu a árvore do pecado e causou uma grande tragédia sobre a natureza vencida do pecado. Nós, obedecendo a Deus, nós chegaremos nele, por ele, para ele aos altos céus. Obedecer é a condição para Deus, para cumprir todas as suas promessas na vida de alguém e de um povo, bem como sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E foram revestidos de poder, e a promessa para a igreja é essa: está em Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Ele já revelou que a cidade é Jerusalém, a grande festa, o grande encontro vai ser em Jerusalém, na Jerusalém celestial, que a grande batalha final vai ser na Jerusalém terrena, que está preparando, que está tudo preparado para a grande final vai ser em Jerusalém, mas ele já vai estar com a noiva em mãos, porque ele precisa descer com a noiva, por conta que essa obra aqui é a obra da criação de Deus. Nós conhecemos só, por enquanto, aqui essa obra. Quando nós estivermos em Deus, é que saberemos todas as outras verdades e intenções e expansão de Deus. Nós conhecemos aqui e sabemos que a obra dele não é pequena. Então está marcado para Jerusalém a grande festa, está marcado para a Jerusalém eterna a última guerra. A última guerra será na Jerusalém aqui, que ele nasceu e ressuscitou. E essa é a promessa da igreja: continuar na comunhão, nascer do Espírito, correr para aprender do corpo, das coisas de lá, desfrutar a glória do corpo e aprender do que é de lá. E muitas vezes, para aprender do que é de lá, é necessário você saber tudo o que aconteceu aqui. Então você está dentro de um tempo de vida, então você tem até onde Deus levar para você estudar a palavra, estudar a verdade, com o Espírito Santo, que é dado com dons, com presença, com misericórdia. Então, isso depende só da vontade de Deus e de cada um ter a base de Deus perfeita. Sabendo que não é fácil, tem um nível em Deus que não é fácil conseguir. Então, muitos filhos de Deus da igreja, muitas igrejas, elas sobe e desce. Então, muitas vezes não chega nem no nível daquilo que a palavra e o Espírito precisa para consistir a igreja, o conhecimento, a base. Ela desanda, aí depois ela vem, se levanta, então ela fica cheia de altos e baixos. E a palavra mantém ela no nível muito bom quando ela alcança o nível da palavra e o nível do Espírito. E tem outras que também se enchem muito da palavra e se mantém ali naquele nível processual de conhecimento. Mas o Espírito às vezes fica até preso ou fica até restrito, porque ela está muito cheia de letra. E então o Espírito tem a dose, tem que estar os dois caminhando em comum acordo. Mas é muito interessante, porque tem muita noiva. A igreja do Senhor Jesus é brilhante. A maioria das igrejas, elas estão muito abençoadas por Deus, elas estão muito mescladas, elas têm o Espírito Santo, como estão com a palavra muito bem graduada, e isso é muito gratificante. Nós termos hoje essa virtude, esse privilégio de servir a verdade de Deus, por Jesus Cristo. E aqui termina a EBD, que essas são as promessas para a igreja. A promessa para a igreja realmente é a vitória e o arrebatamento. Essa igreja é a igreja que vai unir todos os salvos e a igreja do juízo final. E do juízo de todos os salvos. É porque é essa obra do Cordeiro. Então ela está entregue a Ele. E é Ele que vai assumir, já está no trono, já é o reino dos céus, pela igreja que está vencendo o mundo,
quando se encerrar essa grei, ele vai assumir todo o mundo, todo o reino dos salvos, e toda a história entra no seu domínio como rei. E essa foi a escola dominical, a lição 3, a EBD 3, da lição Amém.